Olá, meu nome é Ricardo Almeida Cunha, sou discente do PPGS, o Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade, da UFSB, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Essa é uma apresentação de um projeto de tese, né, que nós estamos criando na oficina de elaboração de projetos de tese para doutorado, sobre a orientação do professor Roberto Rabbani. Recentemente eu tive uma mudança significativa no meu objeto de estudo, né? Então esse com certeza é um componente que foi muito importante, que está abrindo aí novos horizontes para que a gente possa compreender melhor como a gente pretende estudar e trabalhar nos próximos 3 anos de pesquisa. A proposta inicial de título é Índice de Qualidade das Águas, IQA, da nova captação fio d'água proposta para abastecimento de Porto Seguro e suas políticas públicas. Então, a Agência Nacional das Águas, ela avalia a qualidade das águas dos corpos hídricos por meio do seu IQA, seu Índice de Qualidade das Águas. E Porto Seguro é uma cidade localizada no extremo sul da Bahia, onde a captação da água para abastecimento do município se dá por meio de fio d'água, e que a gente vai ver mais à frente do rio, e da proposta da ampliação isso por parte da Embasa, que é quem tem a outorga de exploração, né? E qual é as consequências que isso pode trazer ao município e de que forma essa pesquisa pode contribuir com as políticas públicas. Eu vou pedir desculpa que meu rosto não está aparecendo, porque simplesmente o Classroom parou não permite mais a gravação. Eu estou tendo que fazer a gravação através do próprio Windows, e ele não consegue fazer essa montagem do meu rosto. Vamos lá, política pública, né? Quando a gente pensa assim, né? Pô, mas índice de qualidade das águas para política pública é muito comum a gente falar de políticas públicas, né? Aí é política pública ou políticas públicas. A gente tem que partir da compreensão que tudo que envolve, né, a coletividade, aqueles que são problemas públicos que afetam essa coletividade, elas podem ser tratadas e abordadas e trabalhadas por meio de políticas públicas, seja de órgãos governamentais ou não. Então a ideia da pesquisa, ela passa por avaliar algo que, muito mais do que só o abastecimento, né, de nossas residências do município de Porto Seguro, passa por questões também de saúde do município. Fazendo um breve histórico aqui, o Índice de Qualidade das Águas, ele na verdade foi criado em 1970 nos Estados Unidos pela National Sanitation Foundation. A partir de 1975 é que ela começou a ser utilizada no Brasil, através de São Paulo, tá? Da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Então São Paulo ele passa a adotar esse índice de qualidade das águas, criada nos Estados Unidos, e isso acaba se disseminando por vários outros estados brasileiros. Isso acaba se tornando o índice utilizado hoje, tá? O índice mais utilizado hoje, e inclusive adotado pela ANA, Agência Nacional das Águas, como índice válido de avaliação da qualidade de corpos hídricos. O IQA ele é composto por 9 parâmetros, né? 9 parâmetros físico-químicos, ok? Que cada parâmetro desse ele tem seus respectivos pesos. A gente vai apresentar daqui a pouco quais são esses parâmetros, mas cada parâmetro desse ele tem um peso característico, um peso próprio, tá? Que foi fixado em relação à sua importância na conformação global da qualidade das águas. E que parâmetros são esses, né? Nós temos aí o oxigênio dissolvido, nós temos os coliformes termotolerantes, o potencial hidrogênio iônico,
o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, temperatura, nitrogênio, fósforo, turbidez e o resíduo total. Na coluna da direita a gente tem ali o peso, que ele é identificado por meio da letra W, né? Então cada um tem o seu peso ali que vai identificar, tá? Digamos assim, o seu grau de maior ou menor importância nessa formação desse índice. Além do peso, né? Além do W, além do peso, cada parâmetro desse individualmente ele possui um valor de qualidade que é chamado de Q, tá? Que é obtido do respectivo gráfico de qualidade em função da sua concentração. Então é a partir da concentração encontrada desses parâmetros, tá? Que a gente vai poder também atribuir um valor de qualidade, o valor Q. A fonte dessas informações todas é do site da ANA, tá? Aqui na direita nós temos ali algumas informações sobre coliformes fecais, pH, o DBO, temperatura, fósforo, nitrogênio, resíduo, turbidez e oxigênio dissolvido, que são os 9 parâmetros. Desculpa. E como ele funciona. Deixa eu beber uma água aqui, por favor. O índice de qualidade das águas, como é que ele é calculado, né? Como é que ele foi pensado e como ele é calculado atualmente? O cálculo do índice da qualidade da água ele é feito por meio de um produtório. E o que seria um produtório, né? Só para que a gente possa ter uma compreensão rápida. O produtório, em matemática, ele é a multiplicação de uma sequência de objetos matemáticos, que são chamados de fatores, e que tem como resultado um produto. Então você tem N fatores, você multiplica esses N fatores entre si até chegar a um resultado final. Ele é análogo ao somatório, que é mais conhecido. Tá? Ou seja, o somatório é a soma de N números, enquanto o produtório é o produto de vários fatores, vários números. Tá? Ele é representado pela letra grega π maiúscula. Então, o cálculo do IQA ele é feito por meio do produtório ponderado daqueles 9 parâmetros, seguindo a seguinte fórmula. E aí ele apresenta a fórmula de como é calculado o IQA. O que é que chama atenção? O IQA ele vai gerar um número entre 0 e 100. E a gente vai ver logo em seguida que é esse valor, essa faixa entre 0 e 100, que a gente vai poder classificar a qualidade do corpo hídrico, a qualidade da água, entre ótima e péssima. O QI apresentado aí na fórmula é a qualidade, aquele Q que a gente fala que para cada peso você tem um Q. Então, QI é a qualidade do iésimo parâmetro, ou seja, a gente vai buscar ali para cada parâmetro o seu peso e o seu peso, que é o Q, o W, perdão, e a sua qualidade, que é o Q, tá? E embaixo ali o WI. O WI é o peso correspondente. Então veja que o somatório dos pesos correspondentes ele gera um valor entre 0 e 1, tá? Enquanto que a qualidade entre 0 e 100. E aí vem aquilo que eu falei, ou seja, a faixa de valores, né? Os valores que são gerados pelo IQA, eles são classificados justamente em faixas que variam pelos estados brasileiros. Cada estado adota valores diferentes. Então você tem ali uma classificação do IQA de ótima até péssima, e alguns estados adotam, por exemplo, só como forma de exemplo, ótima, quando o IQA dá entre 91 e 100, enquanto outros já entre 80 e 100. Hoje, como é que se dá a captação fio d'água de Porto Seguro? A gente tem o sistema isolado de Porto Seguro, ou seja, é o rio dos mangues que a gente consegue fazer, que a Embasa
ela é responsável por captar o fio d'água e abastecer as cidades, tá? O sistema de esgoto de tratamento da água e que é devolvido ao rio Buranhém, ok? E o sistema isolado proposto. Esse aqui é o proposto, além dos rios dos mangues, captar água também do rio Buranhém para distribuição para as residências. Pesquisa do mestrado. Eu, assim, fazendo uma apresentação rápida, sou formado em ciência da computação. E quando eu tive contato com o mestrado no PPG-CTA, da UFSB, na linha de tecnologia ambiental, a gente quis fazer essa aproximação entre a ciência da computação com a ciência ambiental. E é o mesmo desejo quando a gente pensa em trazer a ciência da computação para dentro também das ciências humanas, ou seja, a gente pode trabalhar juntos e ter essa contribuição, tá, entre as ciências. Então, na pesquisa do mestrado, a ideia foi desenvolver um protótipo que fosse capaz de analisar parâmetros físico-químicos de corpos hídricos de baixo custo, tá? Ou seja, existia uma sonda multiparâmetros, mas que tinha um valor agregado muito alto. Então a gente propôs o desenvolvimento de um protótipo que fizesse similarmente o que aquela sonda fazia, mas um valor bastante inferior. E esse protótipo ele deveria coletar os dados, comparar esses resultados dos dados coletados com essa sonda multiparâmetro na mesma amostra de água e ver como é o comportamento, né? Não só na mesma amostra, mas também no mesmo espaço temporal. Expressar a confiabilidade da sonda prototipada por meio da validação em relação entre os resultados coletados. Promover a inserção de elementos químicos, forçando a mudança dos parâmetros para avaliar o comportamento do protótipo em relação à sonda multiparâmetros. E armazenar e transmitir os dados coletados pelo protótipo para celular por meio da tecnologia SMS. O protótipo ficou economicamente mais viável, ficou bem mais barato. Tá? Os dados coletados pelo protótipo em mesma amostra e temporalidade foram correlacionados com sucesso com os resultados coletados pela sonda multiparâmetro existente. O comportamento do protótipo foi análogo ao da sonda multiparâmetros, tá? Quanto à inserção de elementos químicos, e os dados do protótipo foram armazenados e, além de armazenados, transmitidos com sucesso conforme planejado. Contudo, um fator limitador da época foi a rede de transmissão das operadoras celulares. Então, com isso, eu apenas quero apresentar a vocês que a ideia de estudar a questão dos corpos hídricos, ela não é algo novo só no doutorado, eu já trago isso desde o mestrado. A proposta agora é fazer algo diferente. O objeto da pesquisa para a proposta inicial agora do doutorado é o que? São os rios da região do município de Porto Seguro que atualmente servem como ponto de captação de fio d'água para abastecimento da população do município. Não são todos os corpos hídricos, são apenas aqueles que servem, tá? Que passam por captação fio d'água para abastecimento do município. A delimitação do objeto é estudar esses índices IQA da ANA, né? Estudar esses índices de qualidade das águas por meio das análises dos parâmetros coletados por órgãos oficiais e disponibilizados à sociedade no período de 10 anos, de 2013 a 2022, nos 2 rios de captação de fio d'água do município de Porto Seguro. Qual é o problema? A qualidade das águas coletadas para abastecimento da população nos corpos hídricos do município de Porto Seguro tem atendido aos índices de qualidade de água estabelecidos pela ANA? Objetivo geral: analisar a última década de índices de qualidade das águas dos rios que servem como viáveis para a captação de fio d'água no município de Porto Seguro e verificar se atendem aos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional das Águas. Como objetivos específicos, coletar os dados disponibilizados de forma oficial sobre a qualidade das águas para a captação de fio d'água que abastecem o município de Porto Seguro na última década, avaliar se os dados encontrados a partir dos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional das Águas por meio do IQA, compreender a dinâmica de descarte sanitário do município a fim de propor políticas públicas de meio ambiente e criar um sistema web, e aí se aproxima também da minha formação,
que, devidamente alimentado com os dados oficiais, possa contribuir no planejamento de ações que viabilizem um melhor uso dos corpos hídricos enquanto fonte de abastecimento para a população. Esses dados hoje, para serem encontrados, eles dão um certo trabalho e eles muitas vezes são produzidos pelas próprias empresas que têm o direito de uso, então, de exploração desses corpos hídricos. Então, aqui nas hipótese geral e específica, a hipótese geral, né, a gente acredita que por meio desse acompanhamento, né, da qualidade das águas e ações que visem o melhor uso dos recursos hídricos de abastecimento da cidade de Porto Seguro, políticas públicas possam ser implementadas por meio do poder público. Ou seja, é tentar subsidiar o município, o estado, a União, que seja, que o que está acontecendo atualmente de realidade no município e com isso dar uma ferramenta, deixar uma ferramenta para que isso possa, digamos assim, ser observado, acompanhado sempre que necessário. As hipóteses específicas, por meio da coleta de dados disponibilizados de forma oficial sobre a qualidade das águas de captação de fio d'água que abastecem o município de Porto Seguro na última década, pode-se estabelecer necessidade de contraprovas. Ou seja, a gente pode chegar a uma conclusão de que, assim, é necessário a gente fazer testes de laboratório para ver entre os índices que estão sendo ditos, que são encontrados, e o que realmente existem lá. Ao avaliar os dados encontrados, a partir dos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional das Águas por meio do IQA, é possível propor ações preventivas ou mesmo corretivas no processo. A partir da compreensão da dinâmica do descarte sanitário do município de Porto Seguro, é possível propor políticas públicas de meio ambiente, sim. E com acesso às informações online, ou seja, com esse portal, com esse sistema, com essa ferramenta, e compreensão dessas informações, que é muito importante, será possível planejar ações que viabilizem um melhor uso dos corpos hídricos enquanto fonte de abastecimento da população. Eu já estourei meu tempo, mas era basicamente isso. E agradeço a atenção, professor, e vamos às considerações.